Ana era uma senhora já de cabelos brancos e um olhar tranquilo, que parecia carregar muitas histórias. Num dia comum, ela decidiu ir até uma farmácia grande, dessas que tem várias lojas pela cidade. Vestida com sua simplicidade, entrou no local como qualquer outra pessoa que vai comprar algo ou buscar informações. Ela andava calmamente pelos corredores, observando tudo com atenção. Era como se quisesse ter certeza de que estava no lugar certo. Ana não era apenas uma cliente comum, mas ninguém ali sabia disso. Para todos, ela era apenas uma idosa quieta, que provavelmente estava ali para buscar um remédio ou algo assim. Enquanto andava pelos corredores, Ana parou em frente a uma prateleira e notou algo que a deixou preocupada. Um remédio estava com a validade vencida. Aquilo não parecia certo. Com seu jeito calmo, chamou um jovem funcionário que estava por perto e mostrou o problema para ele. O rapaz ouviu Ana com atenção e percebeu que aquilo era algo sério. Sem pensar duas vezes, prometeu avisar o gerente. Afinal, remédio vencido podia prejudicar alguém, e era importante resolver aquilo logo. Ana, confiante, esperava que ele levasse a questão a sério. O jovem funcionário, ainda um pouco nervoso, foi até Leonardo, o gerente da farmácia, para contar sobre o que Ana havia descoberto. Ele explicou tudo direitinho, dizendo que havia um remédio vencido na prateleira e que a senhora estava preocupada com aquilo. Leonardo ouviu o relato com uma expressão que parecia cansada, como se aquilo não fosse importante. O funcionário ficou esperando que ele tomasse alguma atitude, mas Leonardo parecia mais interessado em outras coisas do que no problema que Ana havia apontado. Leonardo, com uma postura arrogante, se aproximou de Ana. Ele olhou para ela com desdém, como se a preocupação da idosa fosse exagerada ou sem importância. Ana tentou explicar calmamente por que aquilo era um problema, mas Leonardo parecia nem prestar atenção de verdade. Ele fez pouco caso do que ela dizia, como se aquilo fosse uma grande bobagem. Sua atitude deixou Ana desconfortável. Para ele, era como se a reclamação dela não valesse nada. Mas, para os clientes que observavam de longe, aquilo já começava a parecer errado. Leonardo perdeu a paciência de vez. Com uma expressão dura e a voz elevada, ele humilhou Ana na frente de todos. Chamou-a de velha caduca, como se ela não tivesse mais nada útil para dizer. Suas palavras foram como pedras que machucaram profundamente. Ana, surpresa e magoada, ficou em silêncio. Ela nunca esperava ser tratada daquela forma, ainda mais em público. Enquanto Leonardo se afastava com ar de superioridade, os outros clientes começaram a cochichar, chocados com o comportamento do gerente. Ana sentiu seu rosto corar de vergonha. Sem dizer uma palavra, virou-se lentamente e saiu da farmácia. Seus passos eram leves, mas seu coração estava pesado, carregando a dor das palavras cruéis que ouviu. Lá fora, sentou-se em um banco, tentando segurar as lágrimas que insistiam em cair. Enquanto isso, dentro da farmácia, os clientes não conseguiam parar de comentar o que haviam presenciado. Alguns estavam indignados com a atitude de Leonardo, enquanto outros olhavam para a porta por onde Ana havia saído, pensando em como ela devia estar se sentindo. Entre os funcionários da farmácia, Jorge, um senhor de idade parecida com a de Ana, observava tudo em silêncio. Ele não conseguia acreditar no comportamento de Leonardo. Quando teve a chance, aproximou-se do gerente e, com firmeza, demonstrou sua desaprovação. Isso não foi certo, Leonardo. Ninguém merece ser tratado assim, ainda mais uma senhora como ela, disse Jorge, olhando nos olhos do gerente. Apesar das palavras duras, Leonardo apenas deu de ombros, como se não se importasse, enquanto Jorge sentia-se frustrado por não conseguir mudar aquela atitude. Do lado de fora da farmácia, Ana ficou sentada, olhando para o horizonte. Ela tentava processar tudo o que havia acontecido, mas era difícil. As palavras de Leonardo ecoavam em sua mente, e uma tristeza profunda tomava conta dela. Por que alguém agiria assim com uma senhora que só queria ajudar? Enquanto as lágrimas finalmente escorriam por seu rosto, Ana refletia sobre sua vida e sobre como as pessoas podiam ser cruéis sem motivo. Ela não queria causar problemas, mas agora sentia que talvez tivesse falhado ao não responder à altura. Mesmo assim, decidiu permanecer em silêncio, recolhendo sua força aos poucos. Augusto, o filho de Ana, estava passando por perto quando percebeu sua mãe sentada do lado de fora da farmácia. Algo estava errado. Ele a conhecia bem e sabia que aquele olhar distante não era normal. Aproximou-se com cuidado, tentando entender o que havia acontecido. Depois de algumas perguntas, Ana contou, com a voz embargada, o que havia passado dentro da farmácia. Augusto sentiu o sangue ferver.
Ele não podia aceitar que alguém tivesse tratado sua mãe daquela forma. Decidido, respirou fundo e entrou na farmácia, pronto para buscar explicações. Ao entrar na farmácia, Augusto foi direto ao balcão e pediu para falar com o gerente. Seus olhos estavam firmes, e sua voz tinha um tom sério que chamou a atenção de todos. Quando Leonardo apareceu, Augusto não perdeu tempo e exigiu explicações sobre o que havia acontecido com sua mãe. Leonardo, inicialmente, tentou manter a postura. Ele achava que podia resolver a situação com desculpas rápidas, mas Augusto não estava disposto a aceitar respostas vagas. Com firmeza, ele exigia que Leonardo assumisse a responsabilidade pelo que havia feito. A tensão no ambiente era palpável, e até os funcionários estavam atentos. Leonardo, visivelmente desconfortável, tentou justificar seu comportamento, mas suas palavras soavam mais como desculpas sem fundamento. Ele se enrolava, procurando uma explicação que fizesse sentido, mas não conseguia. Cada tentativa de se defender parecia pior do que a anterior. Enquanto isso, Augusto estava implacável, esperando que Leonardo entendesse o erro que cometera. O gerente parecia cada vez mais acuado, sem saber como lidar com a situação. A pressão aumentava e Leonardo começou a perceber que não havia como sair dessa sem admitir a verdade. Após alguns momentos de tensão, Leonardo finalmente baixou a cabeça e admitiu que não sabia quem Ana era, e por isso não tratou a situação com o devido respeito. Ele estava visivelmente assustado, agora percebendo que ela não era apenas uma cliente qualquer, mas a dona da rede de farmácias. A expressão de medo tomou conta de seu rosto. Com um suspiro pesado, Leonardo se desculpou, temendo perder seu emprego. Ele sabia que tinha cruzado uma linha que não deveria, mas agora o que mais importava era manter seu trabalho. Ana, embora chocada e magoada, ficou em silêncio, observando o homem diante dela, que parecia agora totalmente desarmado e arrependido. Ana, apesar de magoada, refletia sobre o que havia acontecido. Ela pensou em como as pessoas, às vezes, tratam os outros de forma cruel sem saber o valor que eles têm. Ela ficou pensando, se fosse um cliente qualquer naquela farmácia, como teria sido tratada? Isso a deixou ainda mais triste. Decidida a tomar uma atitude, Ana sentiu que não poderia deixar aquilo passar. O comportamento de Leonardo não poderia ser ignorado, e ela sabia que a única forma de ele aprender seria mostrando a ele que o respeito é essencial, não importa quem esteja na sua frente. Por isso, decidiu demitir o gerente, sem hesitar. Quando Leonardo soube da decisão de Ana, ele entrou em pânico. Sabia que não poderia perder o emprego, principalmente porque tinha uma família para cuidar. Ele tentou se aproximar dela, quase implorando para que reconsiderasse. Suas palavras estavam carregadas de arrependimento, mas também de medo do que o futuro lhe reservava. Por favor, Ana, não me demita. Eu preciso desse trabalho. Minha família depende de mim, dizia ele, com a voz trêmula. Mas Ana, firme em sua decisão, manteve o silêncio, sabendo que aquilo era necessário para o próprio crescimento de Leonardo. Mesmo com pena, ela estava convencida de que era o melhor para todos. Ana olhou para Leonardo, que estava visivelmente desesperado, e por um momento, sentiu pena dele. Ela sabia que ele tinha cometido um erro grave, mas também entendeu que ele era jovem e talvez ainda não soubesse como lidar com as situações de forma madura. Com um suspiro profundo, decidiu dar uma chance ao rapaz. Ok, Leonardo, ela disse calmamente, vou te dar uma última chance. Mas saiba que você precisa mudar a forma como trata as pessoas. Leonardo, surpreso e aliviado ao mesmo tempo, agradeceu a Ana, prometendo que não a decepcionaria novamente. Ele sabia que aquela oportunidade era única e que precisava aproveitá-la da melhor forma possível. Leonardo agora estava trabalhando como balconista na farmácia, um cargo bem diferente do que ele tinha como gerente. Ele teve que aprender a lidar com os clientes de maneira mais humilde e atenciosa, sem poder se mostrar arrogante. Isso não foi fácil, especialmente porque ele ainda carregava o peso da sua atitude passada. Além disso, o salário dele caiu, o que o fez perceber que o respeito e a empatia valem muito mais do que qualquer cargo alto. A mudança de função e de postura não foi instantânea, mas Leonardo começou a refletir sobre suas ações passadas e a se questionar sobre como ele tratava as pessoas antes. Esse era o começo de uma transformação difícil, mas necessária. Apesar do que aconteceu, Ana acreditava que Leonardo podia mudar. Ela queria dar a ele uma chance de aprender com seus erros e crescer como pessoa. Um dia, ele se aproximou dela, agora com mais humildade, e pediu desculpas sinceras, agradecendo pela oportunidade que ela lhe deu. Eu realmente aprendi a lição, Ana, disse ele, com um olhar genuíno de arrependimento. Ana sorriu levemente,
sentindo que talvez ele estivesse no caminho certo. Ela acreditava que todos mereciam uma chance de recomeçar, e esperava que Leonardo fizesse o melhor uso da sua. Mesmo assim, ela não deixava de ficar atenta ao seu comportamento, com a esperança de que ele nunca mais repetisse os erros do passado. Mas, com o tempo, Leonardo não conseguiu segurar sua frustração por muito tempo. Um dia, durante um atendimento, ele perdeu a paciência novamente, assim como havia feito com Ana. O cliente, que estava um pouco impaciente, recebeu uma resposta ríspida e agressiva de Leonardo, que voltou a demonstrar sua falta de controle. A situação foi um reflexo direto do que ele havia vivido antes, e Ana, ao saber do ocorrido, ficou profundamente decepcionada. Ela havia dado uma chance a ele, mas agora estava clara a dificuldade de Leonardo em mudar seus hábitos e sua forma de tratar os outros. Era algo que não poderia ser ignorado, e Ana sabia que precisava tomar uma atitude mais firme. Ana, vendo que Leonardo não estava aprendendo com suas oportunidades, tomou a difícil decisão de afastá-lo de vez da farmácia. Ela não queria mais correr o risco de ele prejudicar o ambiente de trabalho e a imagem da empresa. Era triste, mas ela sabia que a mudança não aconteceria enquanto ele não enfrentasse as consequências de suas atitudes. Leonardo, agora sem o trabalho, sentiu o peso da sua escolha. Ele havia perdido tudo por causa da sua arrogância e falta de respeito com os outros. Não havia mais desculpas, apenas o vazio das oportunidades que se foram. Era um momento difícil para ele, mas talvez fosse o único jeito de finalmente aprender a lição. Leonardo tinha tudo para ter uma vida boa. Ele estava em um cargo de destaque e recebia um bom salário, o que lhe dava conforto e segurança. Mas, por causa da maneira como tratou as pessoas, principalmente Ana, ele acabou perdendo tudo. Sua arrogância o levou a perder não apenas o emprego, mas também a confiança das pessoas ao seu redor. Agora, ele estava enfrentando as consequências de suas escolhas. O que parecia ser uma vida fácil e promissora se transformou em um pesadelo. Leonardo percebeu tarde demais que o respeito e a empatia são essenciais para qualquer sucesso duradouro, e que a forma como tratamos os outros pode mudar completamente o curso da nossa vida. Como Leonardo morava em uma cidade pequena, sua história rapidamente se espalhou por todo lugar. As pessoas começaram a falar sobre o que havia acontecido na farmácia, e logo todos sabiam sobre a forma como ele tratou Ana. Isso fez com que fosse muito difícil para ele encontrar outro emprego, já que sua reputação estava manchada. Na cidade, onde todos se conheciam, as notícias corriam rápido. As portas que antes pareciam abertas agora estavam fechadas para Leonardo. Ele tentou, mas cada vez que se candidatava a um novo emprego, as pessoas se lembravam do que ele fizera e preferiam não arriscar. Aquele era um momento doloroso, onde ele se sentia rejeitado e sozinho. Foi somente após um ano que Leonardo conseguiu encontrar um emprego. Não era o trabalho que ele sonhara, mas, sim, como gari do lixo. Para ele, aquilo foi um grande golpe na sua autoestima, mas, ao mesmo tempo, uma oportunidade de recomeçar de forma humilde. Ele sabia que, para se reerguer, precisaria aprender com as dificuldades. No início, Leonardo sentiu um grande peso sobre seus ombros. Ele se via como alguém muito abaixo do que poderia ser. No entanto, aos poucos, começou a perceber que aquele trabalho, embora simples, estava lhe ensinando lições valiosas sobre humildade, esforço e o verdadeiro valor das pessoas. Ele não era mais o gerente de uma farmácia, mas estava finalmente aprendendo a importância de ser uma pessoa melhor. O trabalho como gari foi mais do que um emprego para Leonardo, foi uma verdadeira lição de vida. Enquanto caminhava pelas ruas, ele refletia sobre suas atitudes passadas e sobre como se afastara dos outros com sua arrogância. As conversas simples com as pessoas que ele encontrava durante seu trabalho começaram a abrir seus olhos para o que realmente importava: respeito e bondade. Com o tempo, Leonardo foi se tornando mais humilde. Embora ainda sentisse vergonha do que havia feito, começou a se sentir grato pela chance de recomeçar. Ele percebeu que não era o cargo ou o salário que definia quem ele era, mas a maneira como tratava as pessoas. E foi nesse simples trabalho que ele encontrou a verdadeira transformação interior. Para Ana, a saída de Leonardo da farmácia acabou sendo uma grande vitória. Desde o dia em que ele foi demitido, as coisas começaram a melhorar na empresa. Sem a presença dele, o ambiente se tornou mais respeitoso e harmonioso, e isso refletiu diretamente no crescimento da farmácia. Com mais tranquilidade para se concentrar nos negócios, Ana conseguiu abrir novas unidades, expandindo sua rede de farmácias. O sucesso de seu trabalho foi uma recompensa pelo esforço e pela forma cuidadosa como tratava todos ao seu redor.
Enquanto Leonardo refletia sobre sua vida, Ana via sua empresa florescer e prosperar, sabendo que a base de todo esse crescimento estava no respeito e na consideração pelas pessoas. Leonardo, agora como gari, ainda se lembrava com dor das palavras que tinha dito a Ana e do modo como tratou as pessoas. Apesar de ser um trabalho honesto, sentia vergonha quando via as pessoas que conhecia passarem por ele. Mas, com o tempo, aprendeu que não era o que ele fazia, mas como ele se comportava, que fazia a verdadeira diferença. Ele começou a conversar com outros garis e descobriu que muitas dessas pessoas, apesar de suas ocupações simples, tinham uma sabedoria que ele nunca havia notado antes. Em seus momentos de reflexão, Leonardo começou a se perguntar se as coisas poderiam ter sido diferentes. Se ele tivesse sido mais humilde, talvez ainda estivesse em um cargo de destaque. Mas a culpa e o arrependimento não o ajudavam a mudar, então ele decidiu focar no que podia controlar, ele. Cada dia, ao terminar seu turno, ele tentava ser uma pessoa melhor, mesmo que fosse aos poucos. Ana, por outro lado, não parou de trabalhar. Ela sabia que a vida seguia em frente, mas o que aconteceu com Leonardo nunca saiu de sua cabeça. Ela não desejava mal a ele, mas sentia que sua decisão tinha sido a certa. Ela acreditava que, ao dar a ele uma segunda chance, ela o havia ajudado a encontrar o caminho da humildade. Mesmo sabendo que ele não voltaria para a farmácia, ela continuava a desejar que ele encontrasse paz em seu coração. Com o tempo, as novas unidades da farmácia prosperaram, e Ana se sentiu mais realizada do que nunca. Ela sabia que, por mais que tivesse sido difícil, o que aconteceu com Leonardo também foi uma lição para ela. Às vezes, as escolhas que fazemos nos forçam a crescer, e ela estava certa de que Leonardo, assim como sua farmácia, estava no caminho de uma transformação verdadeira. Após um longo dia de trabalho como gari, Leonardo voltou para casa cansado, mas com um peso a menos no coração. Ele estava começando a entender que a humildade não era algo que ele pudesse forçar, mas sim algo que se cultivava ao longo do tempo. Cada dia era uma pequena vitória, como quando ele parou para ajudar um idoso a carregar suas sacolas ou quando sorriu para alguém que parecia estar tendo um dia difícil. Essas simples ações começaram a dar sentido à sua vida de um jeito que ele nunca tinha imaginado antes. A cada gesto de bondade, ele se sentia mais leve. No entanto, os momentos de solidão e reflexão ainda o acompanhavam. Ele não podia apagar o passado, nem as palavras duras que tinha dito a Ana, mas agora compreendia o quanto aquilo tinha sido errado. Ele se perguntava o que teria acontecido se tivesse sido mais gentil e respeitoso com ela desde o começo. Percebia que o cargo de gerente não significava nada se não houvesse respeito pelas pessoas ao seu redor. Seu antigo orgulho agora parecia vazio e insignificante. Ana, por outro lado, continuava a se dedicar ao crescimento de sua farmácia. O sucesso das novas unidades a deixou orgulhosa, mas ela nunca deixou de pensar no que aconteceu com Leonardo. Não de forma negativa, mas como uma lição para todos os envolvidos. Ela sempre acreditou que, para crescer, era necessário aprender com os erros. Seu trabalho, sempre realizado com ética e respeito, continuava a ser a base de seu sucesso. Para ela, o maior prêmio era ver como sua rede de farmácias era bem-sucedida e como suas atitudes estavam moldando a cultura da empresa. Embora os meses tivessem passado, Ana sabia que, por mais que tivesse perdoado Leonardo em seu coração, o impacto de sua decisão ainda estava presente. Ela sabia que ele estava tentando mudar, mas também sabia que cada pessoa precisava passar pelas suas próprias lutas para realmente aprender. Ela não tinha mais pressa para vê-lo mudar, sabia que a transformação dele aconteceria no seu tempo. Enquanto isso, Leonardo, em sua jornada de recomeço, começou a fazer algo que nunca imaginou. Ele se inscreveu em um curso de gestão. Queria aprender a ser uma pessoa melhor, mas também queria entender mais sobre liderança e sobre como poderia ajudar os outros. No fundo, sabia que esse aprendizado não era para recuperar o que havia perdido, mas para garantir que nunca mais tomasse atitudes que prejudicassem alguém. Era uma forma de buscar redenção, mas também de se reerguer como ser humano. A decisão de Leonardo de se inscrever no curso foi uma mudança importante em sua vida. Ele já não via o trabalho como gari como uma punição, mas como uma oportunidade de crescer. Mesmo no fim de cada dia, quando o cansaço fazia pensar em desistir, ele lembrava-se de como se sentia ao ajudar alguém e como isso fazia sentir-se mais conectado com o mundo. Ele já não pensava mais apenas no que perderá, mas no que ainda podia conquistar com esforço e dedicação. Ana soube do curso de Leonardo através de um conhecido, que o viu participando das aulas. Ela não deixou de se impressionar, mas, ao mesmo tempo, soube que, se ele estivesse realmente comprometido em mudar, seria o melhor para ele. Ela desejava que ele tivesse a chance de provar a si mesmo que poderia ser alguém diferente.
Talvez um dia ele voltasse a trabalhar no ramo de farmácias, mas ela sabia que o mais importante era o caminho que ele estava trilhando. Os meses passaram, e a vida de Leonardo começou a se transformar aos poucos. Ele se tornou um exemplo para muitos que o conheciam, especialmente para seus colegas de trabalho. O respeito que ele conquistou de seus amigos e familiares foi o maior prêmio que ele poderia ter recebido. Quando olhou para trás e viu a distância que tinha percorrido, ele entendeu que a verdadeira mudança vem de dentro, e que cada pequena ação positiva somava para fazer dele uma pessoa melhor. Se gostou da história, se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Todos os dias tem novas histórias. Até a próxima!